Bom dia para quem eu não dei bom dia ainda, né? Que o Senhor possa falar aos nossos corações, assim como Ele falou comigo, né? Que primeiro Deus fala com a gente e a gente é apenas um canal para transmitir aquilo que Deus fala. E essa mensagem foi inspirada na oração que o Carlos fez na quinta-feira. O Carlos, ele, na nossa reunião, né, do grupo, que a gente tem, acho que começamos agora, né, esse mês, e o Carlos, na oração dele, ele citou um dos estudos, uma das devocionais, né, que são 6 devocionais, e a gente faz o estudo junto, baseado nessas devocionais. E eu já tinha lido aquilo, né, essa devocional, mas na oração do Carlos aquilo falou o meu coração e eu gostaria de compartilhar, que ele falou sobre, na oração ele orou pelos nossos quartos escuros, os quartos escuros da nossa vida, né? Todo mundo tem um quarto escuro, né? O que seria esse quarto escuro, né? É aquela área assim, na nossa casa, quem tem casa grande, tem o luxo de ter um quarto para jogar as coisas, né? E depois fala assim, depois eu vejo o que eu faço com isso. Quem tem casa menor tem uma gaveta, né? Que a gente joga uma área no armário, que a gente pega aquilo e fala assim, vou botar aqui, depois eu vejo o que eu vou fazer com esse negócio. E aí o tempo vai passando, e a gente acaba não vendo, não revendo, e aí gera poeira, né? E aquele negócio fica lá e nada muda. E assim, na nossa vida, nós temos quartos escuros, né, que precisam ser tratados, precisam ser limpos. E para limpar esses quartos escuros, às vezes a gente precisa da ajuda de outros, né? Precisa da ajuda de um amigo, porque às vezes a gente não enxerga que tem poeira, que tem coisa que precisa limpar. A gente precisa da ajuda de um amigo verdadeiro, porque o amigo verdadeiro, ele fala a verdade para a gente, ele não fala aquilo que a gente quer ouvir, né? A gente precisa, às vezes, de um profissional, de um psicólogo, de um terapeuta, para poder identificar aquele quarto escuro da nossa vida, que às vezes, né, nenhum amigo vê, mas na conversa com um psicólogo, aquele quarto escuro é revelado. E na pessoa do Espírito Santo também pode revelar quartos escuros da nossa vida, né? Então, a gente precisa de pessoas como o Espírito Santo, pessoas como psicólogos, pessoas como amigos, esposos, parentes, pessoas próximas, né? E aí a Bíblia fala de um jovem que tinha um quarto escuro e Jesus olha para ele e revela para ele qual é o quarto escuro dele, né? E isso está em Marcos, capítulo 10. Eu vou ler a partir do 17 até o 27. Mas contextualizando, né, Jesus ele tinha atravessado o mar da Galileia, foi para a região da Judeia e lá estava pregando para um monte de gente. E aí os religiosos começam a fazer perguntas para eles para tentar fazer pegadinha, né? E só que Jesus sai de todas as pegadinhas e depois as pessoas começam a levar crianças para Jesus orar, olhar, tocar nela. E aí ninguém queria deixar, e Jesus fala assim, deixa vir os pequeninos, né, porque deles é o reino de Deus, né? Para entrar no reino de Deus tem que ser como uma criança, Jesus fala. E aí vem um jovem, provavelmente esse jovem ouviu isso, né, e ele vem, e aí começa esse diálogo com Jesus, a partir do 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. Eu estou usando a versão NVI, tá? E se pôs diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre,
A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com as suas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Que o Senhor possa falar através dessa palavra, né? E aí tem duas coisas que eu gostaria de observar, né? Primeiro, antes de observar e a gente refletir nessas duas coisas, eu queria que a gente pudesse observar as características desse jovem que faz a pergunta, né? Ele era um cara que era rico, né? E era religioso. Um cara rico, religioso. O que acontece com as pessoas ricas, religiosas? Elas são bajuladas, né? Quando chega assim no meio, né? Os líderes bajulam, porque era rico, tem condição e tal. Então, ele era um cara influente no seu meio religioso, provavelmente, né? E ele era um cara by the book. Não sei se vocês conhecem essa expressão by the book, né? É aquele cara que segue a cartilha. Seguia, fazia tudo certinho, tudo direitinho. Tudo que tinha que fazer, ele estava lá fazendo, né? E era disciplinado, era dedicado. Mas ele ficou com a pulga atrás da orelha, né? Jesus falou assim, ó, para entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança. Ih, ferrou. Né? O que era a criança? A criança não tinha nem valor na sociedade. Não era nem contada. Ela não tinha nada, não tinha direito de nada. Né? E aí fala assim, para entrar no reino tem que ser como uma criança. E ele deve ter ficado bolado e perguntou, né? Perguntou para Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí no 21, né, Jesus responde. Mas antes de responder, Jesus olhou para ele e o amou. Olha que interessante. Antes de falar qualquer coisa, Jesus amou. Jesus amou e com o amor ele falou a verdade para ele. Né? Ele olhou e viu o quarto escuro daquele jovem. Ele viu o que aquele jovem precisava mudar. Né? E responde, né? Fala que ele precisava vender tudo, dar aos pobres e seguir a Jesus. E aí vem duas coisas que a gente precisa refletir nessa resposta que Jesus dá para esse jovem. Primeiro, será que o que Jesus respondeu para esse jovem serve para todos nós no dia de hoje? Essa resposta de Jesus é nos ensinar, a gente não pode ser rico, se você tem posses, vende tudo e viva como um missionário, né, sendo sustentado pela obra, pregando o evangelho. Né? Então foi isso que Jesus pediu para o jovem, né? Vende tudo, dê aos pobres e siga-me. Então será que isso é para todos nós tenhamos que fazer isso? Então temos que olhar para a Bíblia toda, né? A gente, para entender o contexto, a gente tem que olhar para toda a Bíblia. O próprio Jesus, ele lia as Escrituras. Né? A Bíblia que Jesus usava era chamada de Septuaginta. O que era Septuaginta? Era a Bíblia traduzida para o grego. Né? Então, e o que tem no Velho Testamento sobre isso? Tem a história de um rei velho, cansado, que na sua juventude ele pediu a Deus sabedoria. Ele pediu a Deus sabedoria e Deus deu riqueza para ele através da sabedoria. E aí, ele fala assim, ó.
Eclesiastes 5, de 18 a 20. Não precisa abrir, não. Salomão fala: assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riqueza e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente, essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Olha que legal, né? Opa! Então, não era para todo mundo, né? Deus fala assim, ó, se aquele que tem riquezas é um presente de Deus, então desfrute. Então, mas vamos entender melhor. Então, vamos lá agora passar do Evangelho e ir para Paulo, para as cartas de Paulo. O que Paulo fala sobre isso? Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Ele fala assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar de seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós instruímos, a fim de que andem decentes aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Né? Isso Paulo está falando para os Tessalonicenses. Resumindo, ele fala: trabalhe, desfrute e não dependa de ninguém. E aí, lá para os Efésios, ele fala o seguinte: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha aí de novo. Trabalha, tenha e doe. Né? É outra lição. Então, a gente trabalha, a gente tem, já que a gente precisa repartir, compartilhar com aqueles que estão precisando. Então, essas são as orientações que a gente tem da palavra. Então, o que Jesus fala para aquele jovem era o quarto escuro daquele jovem. Era o que aquele jovem estava precisando mudar na vida dele. Não era relacionado especificamente aos bens, porque ele era rico. Né? Porque geralmente quem tem muitas posses acaba consumindo toda a energia em administrar aquilo, porque a pessoa não quer perder. Né? Quanto mais tem, mais energia você vai gastar naquilo, porque você não quer perder nada. Então, você é muito consumido pelas riquezas. Então, por isso que Jesus fala, é mais difícil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que entrar no reino dos céus. Quando fala agulha, a gente pensa que é aquela agulhinha de costurar, né? Só que não é. Lá em Israel eu aprendi que tem um muro, né? No muro de Jerusalém, tem umas frestas. São umas frestas assim pequenas, sabe? Que acredito eu que seja para passar o ar, né? No muro. E aquelas frestas no muro de Jerusalém são chamadas de agulha. Então, só que naquela agulha, um camelo não passa. Né? Então, por isso que Jesus falou, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que entrar no reino. Né? Porque o coração está naquilo. Toda a energia está sendo gasta para conquistar, para ser, para ter. Então, esse era o quarto escuro daquele jovem, porque ele não sabia lidar com os seus bens, provavelmente. Né? Por isso que Jesus pede a ele isso. Né? E, então, a resposta para Jesus foi específica para ele. Né? E aí vem um segundo ponto que a gente precisa pensar e refletir, né? Que é assim, esse ponto foi para aquele jovem, mas Jesus está falando algo aí que é para todos. Né? Algo que é para todos. A idolatria que daquele jovem era aquela, mas qualquer substituto, né, que seja de Deus, qualquer coisa que nos gere confiança,
que não seja Deus, né, que esteja substituindo a Deus, é uma idolatria. Se eu confio em outra coisa que não seja Deus, é uma idolatria. Porque às vezes a gente pensa que idolatria ou é só idolatria aos bens, como é desse jovem, a idolatria é um filho, um pai, ou a mãe, ou alguma coisa palpável, ou a um ídolo mesmo de escultura. Além disso, toda vez que a gente confia mais em algo, é uma idolatria. Se eu confio mais no remédio do que em Deus, é uma idolatria. Se eu confio mais num médico do que em Deus, é uma idolatria. Se eu confio mais no meu saber do que em Deus, é uma idolatria. Se eu confio mais no meu conhecimento da palavra, na teologia em si, do que em Deus, é uma idolatria. Se eu confio mais na ciência do que em Deus, é uma idolatria. Então, tudo aquilo onde eu deposito a minha confiança mais do que em Deus, é uma idolatria, né? Então, nós somos idólatras. A gente precisa saber trabalhar com essa idolatria, né? Então, a gente precisa saber reconhecer para buscar limpar essas áreas da nossa vida. Como Jesus falou para aquele jovem, ele fala para a gente também, limpa. Só que a gente precisa identificar, né, essas idolatrias na vida. Eu estava na praia com uma amiga, e aí ela falou para mim assim, eu estava num grupo pequeno, né, tipo PG de igreja, né, e aí uma menina contou a história dela e ninguém soube o que dizer para ela. Ela falou que ela estava há 8 anos orando porque ela queria casar, e ela não tinha casado ainda, e ela sofria porque ela queria. Aí ela conheceu um rapaz, namorou direitinho, ficou 3 anos namorando direitinho, fazendo tudo direitinho. E aí comprou as coisas, marcou a data do casamento, faltando pouco para o casamento, ela tinha orado, pediu a Deus que se Deus mostrasse para ela se é de Deus, né? Aquela coisa assim, dá um sinal, Senhor. E aí, faltando um pouquinho para o casamento, o namorado terminou com ela. E aí ela entrou em depressão, ficou desesperada, triste. Mas eu perguntei para Deus, pedi sinal, Deus me deu sinal. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Ninguém soube o que dizer para ela. Eu falei, ninguém soube o que dizer? Não. Eu falei, gente, ela é idólatra. Ela tem que trabalhar com essa idolatria, na idolatria dela. Ela falou, como assim ela é idólatra? Eu falei, às vezes, um desejo que nós temos vira uma idolatria. Porque toda a nossa energia, todo o nosso consumo de energia que a gente tem, tudo a gente coloca naquele desejo, naquilo que é que a gente quer alcançar. É uma idolatria. Então, ela está sendo idólatra e depois ainda está colocando a culpa em Deus. Deus devia estar olhando assim, oi, minha filha, estou aqui. Né? Todo o seu esforço, esses sinais aí que você viu, fui eu que dei. Esses sinais que você viu foram frutos do desejo do seu coração, da sua idolatria. Né? Então, são coisas que a gente almeja tanto e que se esforça tanto quando a gente vê, a gente está confiando mais naquilo, a gente está gastando toda a energia naquilo do que no próprio Deus, no próprio Senhor. Né? Só que é lindo, né, que Jesus ele fala de uma forma doce e suave. Né? Primeiro ele olha e ama, mas ele fala a verdade. Né? Ele olhou para aquele jovem e o amou, mas ele falou a verdade. Né? E para a gente concluir, queria que a gente pensasse nisso, né? Jesus ele olhou para aquele jovem e o amou, e ele fala a verdade para cada um de nós. Às vezes a gente finge que não está vendo, a gente finge que não vê, a gente não quer limpar nossa gavetinha, a gente não quer limpar o nosso quarto, mas Jesus ele está sempre nos mostrando, está sempre usando alguém, uma situação, né? Ou nós mesmos. Então ele nos mostra o que precisa mudar. Só que o meu quarto escuro não é o mesmo quarto escuro da Sônia, do Denis, da Conceição, da Andressa. Cada um tem o seu quarto escuro, que Deus fala assim,
Ei, Celinha, eu te amo, mas isso aqui, você precisa mudar, né? Interessante é que o jovem, ele ouviu, ficou triste, se entristeceu, abaixou a cabeça, virou as costas para Jesus e seguiu. Seguiu para continuar na religiosidade. Não sei se, na Bíblia não conta, se depois ele refletiu e resolveu fazer o que Jesus tinha pedido. Porque na hora, como na oração do Denis também, ele falou que às vezes é muito difícil para a gente. É difícil a gente mudar coisas que a gente não quer. Que às vezes a gente acha que é até um troféuzinho ser daquele jeito, né? Então, mas Jesus fala, eu quero mudar. E outra coisa interessante, eu quero que você mude. Outra coisa interessante é que Jesus não foi atrás do jovem. O jovem ficou triste, abaixou a cabeça e foi. Jesus foi atrás dele? Jesus não foi atrás dele. Jesus não foi atrás daquele jovem. Por que Jesus não foi atrás dele? Porque tem coisas que Deus não faz. Não é mágica, não é magia, não é misticismo, né? Que às vezes a gente trata o evangelho de forma muito mística e acha que Deus vai mudar na gente aquilo que a gente tem que fazer. Então, o jovem tinha uma ação, uma atitude que ele tinha que tomar. Então, atitudes que a gente precisa tomar, o Espírito Santo não muda. Porque somos nós que temos que ter a atitude de mudar na nossa vida. Mas o melhor de tudo é que temos a graça imerecida, né? A graça do Senhor é imerecida e Ele nos ama, mesmo na nossa rebeldia. Mas quando Ele fala conosco, é para que a gente leve uma vida mais leve, uma vida melhor, que tenhamos momentos de comunhão com Ele melhor e possamos enxergar Cristo como Mestre, Senhor e Salvador da nossa vida, né? Então eu queria que nesse momento a gente pudesse orar por isso, né? Porque eu sei que é algo que não é específico de ninguém. Não existe ninguém que esteja perfeitinho. A gente pode até achar, puxa, aquele ali faz tudo direitinho, ele é uma pessoa que vai para o céu. Mas não, ninguém é assim. Jesus falou para aquele jovem, bom? Por que você está me chamando de bom? Bom, o único bom é Deus, ninguém é bom, não. Todo mundo tem algo que precisa mudar. Todo mundo tem imperfeições, tem coisas que precisam ser transformadas, né? E com a ajuda do Espírito Santo, mas a atitude é nossa. Então eu queria chamar o Denis aqui, que a gente pudesse estar orando por isso nesse momento, né? A gente cantou aqui vários louvores que, enquanto cantava, eu lembrava dessa palavra, né? Tu és a porção da minha herança, és o bem maior para mim. Ele precisa ser isso, de verdade. Qual é a porção, de fato, da sua herança? Minha vida eu entrego a Ti. Os meus sonhos eu entrego a Ti. Faz de mim vaso novo, Senhor. Mas e o passo para ser um vaso novo? Você já deu? Nós precisamos dar esse passo para ser vaso novo todo dia, porque a salvação é algo para ser desenvolvida. Eu gostaria que a gente orasse agora, nesse momento. Orasse para que o Senhor pudesse revelar a cada um, falar no íntimo de cada um, o que eu preciso mudar, Senhor, sem sombra, sem dúvida. Nós temos esse quarto escuro. Então que o Senhor revele e que você possa ter forças dadas pelo Espírito Santo para mudar esse quarto escuro. Em nome do Senhor Jesus, creia. E não dê as costas para o Senhor, porque Ele não vai atrás de você, não. Ele quer que você mude.
Em nome do Senhor Jesus, vamos orar agora. Amém. Vamos orar então. Senhor amado, olha para os nossos corações nessa manhã, por favor, Senhor. Assim como o Senhor fez com aquele jovem, olhou e o amou e lhe disse a verdade, e tocou no cerne da sua questão, no seu quarto escuro. Nós te pedimos que nessa manhã o Senhor faça o mesmo com cada um de nós. É bem verdade que muitas vezes nós fazemos como o jovem. Aquele jovem olhou para suas atitudes virtuosas quando confrontado. Não, isso eu faço, isso já faço desde a minha infância. E é assim que muitas vezes nós, às vezes inconscientemente, acobertamos com as nossas virtudes aquilo que temos como falha. Então nós te pedimos, Senhor, nos livra disso, por favor. O Senhor nos olha, nos ama e nos ajude, Senhor, a identificar, a ter discernimento claro, Senhor, de quais são os quartos escuros de nossa existência. E mediante a tua cooperação, a tua graça, o teu auxílio, cada um decida, Senhor, ver essa área da vida sendo tratada, Senhor, sendo cuidada, sendo transformada, Senhor. Ainda que em algum momento, em alguma medida, a tristeza alcance o nosso coração, porque tomamos conhecimento, não temos como lutar contra a verdade, Senhor, mas que também seja essa verdade a produzir bem, ânimo, para que a gente se veja livre, Senhor, da escuridão, para o nosso bem, Senhor. Nós te pedimos isso, em teu nome, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos auxilie com graça, com amor, com misericórdia, Senhor, nesse processo que é tão necessário para cada um de nós. Então, nessa manhã, o Senhor está dizendo a mesma coisa para cada um de nós, nos amando. Falta-te alguma coisa ou algumas coisas, vai e faz aquilo, e muda aquilo que precisa ser mudado. Ajude-nos, Senhor, nós te pedimos isso. Ajude-nos a enxergar, a perceber, a discernir e a mudar, Senhor, para o nosso bem, para teu louvor. Amém.